Olá, eu sou Francisca Santos, trabalhadora do Centro Espírita Passos de Luz de Buriti dos Lopes, e estou aqui para realizarmos a reunião pública, que é um momento de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos lares. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, iremos realizar a leitura da mensagem. Mensagem: o Senhor vem, e eis que Ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade, e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde, e protege a miséria mais sombria. Ele chega, e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua, ressurgindo da treva a cada dia. Alta de Souza, está no livro Parnaso de Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier. E antes de iniciarmos a explanação do capítulo, nós iremos realizar a prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos buscar a paz, vamos buscar a calma, a serenidade em nossos corações. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, vamos agradecer pela nossa saúde, vamos agradecer também a espiritualidade benfeitora que sempre está conosco. Vamos pedir a Deus que nos dê força, coragem para superar as dificuldades do nosso dia a dia. Que Maria de Nazaré esteja conosco, nos protegendo, nos envolvendo com seu amor e nos guiando em todos os momentos das nossas vidas. Que Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, esteja sempre conosco, nos amparando em todas as aflições. Que Jesus nos proteja e nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Então, como eu já havia mencionado, nós iremos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o capítulo inicia com essa mensagem: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus, que está em Mateus. E nós iremos falar sobre o item Justiça das aflições. Bem, o que todos nós sabemos é que nesta vida passamos por diversas dificuldades, diversos tipos de sofrimentos. E aí, em vários momentos das nossas vidas, nós realizamos vários questionamentos. Por exemplo, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência?
sem nada haverem feito para justificar essa posição. Porque uns são tão bem-sucedidos e outros não têm essas mesmas oportunidades. E aí nos questionamos, né, sobre várias situações da nossa vida que encontramos diferenciações entre as pessoas. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Deus deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Então Deus é soberanamente bom e justo. Não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, tudo que nós passamos nas nossas vidas, todas as dificuldades, as dores, os sofrimentos, têm uma causa. E considerando que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ela tem sua razão de ser. És do que cada um deve se convencer. Então, todos nós temos que buscar ter essa compreensão, que cada um, ele passa pela dificuldade que ele necessita passar. Portanto, não é recomendável fazer certas comparações, né? Comparar a vida com o outro, porque somente Deus é que sabe a necessidade de cada um. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando os homens bastante amadurecidos para compreendê-la, Ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que ela busca responder a vários questionamentos da nossa existência. E aqueles questionamentos que eu fiz no início, né, que eu falei que nós fazemos essas perguntas na nossa vida cotidiana, nós iremos tentar buscar a melhor compreensão para esses questionamentos através aqui da explanação desse capítulo. Então, as vicissitudes da vida, tudo que acontece na nossa vida, elas são de duas espécies, ou seja, ela tem duas fontes, né, bem diferentes, que é necessário distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, nós vamos falar um pouco sobre as causas atuais das aflições. Buscando-se a origem nos males terrenos, reconhecemos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Então, se nós formos analisar a vida das pessoas, nós vamos identificar que muitas das consequências que ele está passando, né, que a pessoa está passando, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com o seu comportamento perante a sociedade ou o seu comportamento no seu seio familiar. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas são arruinadas pela falta de ordem, pela má conduta
por não ter sabido limitar os seus desejos, agem pela ambição desenfreada. Quantos casamentos são infelizes porque foram resultado de outros interesses que não o amor, né? Que não o afeto. Então podem ter sido realmente realizados pela vaidade, pela ambição, e por isso não tem um final feliz. Quantas doenças e enfermidades são resultado dos excessos de todos os gêneros, né? Às vezes os excessos na alimentação, o uso de álcool, de drogas, de vícios, né? Em geral, que acabam acometendo o corpo com enfermidades. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, não tiveram o devido cuidado e atenção com os filhos e deixaram que eles se envolvessem no orgulho, no egoísmo. Posteriormente, ao colherem o fruto do que semearam, muitos pais se admiram e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão de seus filhos. Então, que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes da vida, pelas decepções que passam, interroguem friamente a própria consciência e procurem passo a passo analisar a origem dos males que estão lhe atingindo. E na maior parte das vezes, eles poderão afirmar que se tivesse feito aquilo, ou se não tivesse feito tal coisa, não se encontraria nessa situação. Então, a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. Então, na maioria dos casos, o homem é responsável pelos sofrimentos, pelas dificuldades que passa. Só que em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, acusar a providência, né? Muitos dizem que não tem sorte na vida, que tudo de ruim acontece com ele. Às vezes culpa a Deus, né? Diante das aflições que passa, e não admite que muitas das suas dificuldades realmente têm a ver com as suas atitudes. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável, né, das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. Então nós sabemos que o homem ele se empenha muito em desenvolver o seu lado intelectual, realizar descobertas, para assim melhorar a sua vida. Isso é muito importante e necessário. Mas o homem precisa urgentemente também realizar o seu aperfeiçoamento moral. Ele precisa descobrir e analisar suas imperfeições e combatê-las. Combater o orgulho, o egoísmo,
a ambição, a vaidade e outros tantos malefícios, né, que serão responsáveis por várias consequências ruins que poderão acontecer na sua vida. A lei humana atinge certas faltas e as pune, né? Pode-se então dizer que o condenado, ele sofre as consequências do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela pune mais especialmente aquelas que causam prejuízo à sociedade e não as que só causam danos àqueles que as cometem. Deus, porém, Ele quer o progresso de todas as criaturas e é por isso que nada fica impune. Não existe uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração à lei divina que saia impune, que não tenha consequências mais ou menos desagradáveis. Então, aí se conclui que tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes ao erro cometido são para o homem uma advertência do mal que fez. Dão-lhe a experiência, faz com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que para ele foi uma fonte de mágoas, sem o que não teria nenhum motivo para se corrigir. Então, todos os sofrimentos que o homem passa, as dificuldades, em sua maioria, como já falamos, são decorrentes de suas próprias atitudes. Entretanto, no entanto, elas precisam ser corrigidas. E Deus, como quer o progresso do homem, não deixa nada impune. Vai corrigir essas imperfeições. E isso servirá para que o homem saiba a diferença entre o bem e o mal e para que ele perceba que necessita se corrigir, que necessita reparar os erros que cometem, para que assim ele consiga uma evolução moral, e, consequentemente, a sua felicidade futura. Agora iremos falar um pouquinho das causas anteriores das aflições. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outras, as quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo por fatalidade. Exemplos dessas aflições são a perda de entes queridos, os acidentes que nada poderia impedir, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, que são as deformidades, a idiotia. O que dizer então dessas crianças que morrem com pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese da alma ser criada juntamente com o corpo.
e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, porque não tiveram tempo de fazer nem o bem nem o mal? No entanto, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E, admitindo que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Como a causa sempre antecede o efeito, já que essa causa não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Isto é, deve pertencer a uma vida precedente. Por outro lado, Deus não pune o bem que se fez, nem o mal que não se fez. Portanto, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, nós o fizemos em outra. Então, o homem, ele nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. Como já mencionamos, nada fica impune. Se houver infração à lei de Deus, terá as suas consequências. A prosperidade daquele que é mau, ela é apenas momentânea, ela é passageira, porque se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã, porquanto aquele que sofre está resgatando os erros do seu passado. E tanto os sofrimentos devido a causas anteriores, como os resultantes das faltas atuais, são a consequência natural da falta cometida. Ou seja, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá também ser tratado de forma desumana. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se foi egoísta ou fez mal ao uso da fortuna que teve, poderá em outra existência ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os seus filhos. Então, pela pluralidade das existências, pelas diversidades de existências que nós comentamos, explicam-se as anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nós elevarmos o pensamento de forma a abranger uma série de existências, abranger várias vidas, veremos que a cada um é dado o que merece e que a justiça de Deus nunca é interrompida. Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes, e é nas diversas existências que os espíritos vão se limpando, digamos assim, vão se libertando, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provações da vida, quando elas são bem suportadas, fazem progredir. É como um remédio que limpa a ferida e cura o doente.
quanto mais grave é o mal, mais forte deve ser o remédio. Então, aquele que sofre deve dizer que tinha muito a expiar, que está resgatando as suas dívidas e deve se alegrar, porque será curado em breve. Depende dele, da sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso. Não perder o tempo, não perder o fruto com lamentações, porque senão terá que recomeçar. E iremos falar um pouco sobre os motivos de resignação. O que é resignação? Resignação é submeter-se à vontade divina, submeter-se ao que está realmente previsto, para acontecer conosco, digamos assim. Então, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como um prenúncio da cura. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, aqueles que sofrem, eles devem ter resignação, porque o sofrimento, como já falamos, ele é um anúncio, digamos assim, da cura. Através do sofrimento, o homem está realizando a limpeza de sua alma, a sua libertação. Então, essas palavras podem ser entendidas também assim: devei-vos considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, quando bem suportadas de forma paciente na terra, poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então, quem sofre agora, neste momento, nesta vida terrena, quem passa por dificuldades, deve se sentir feliz e agradecer a Deus por estar tendo a oportunidade de quitar suas dívidas. Porque quanto mais cedo essas dívidas forem resgatadas, mais rápido o homem terá a libertação do seu espírito e, consequentemente, a sua tranquilidade no futuro. Então, esse é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque quitam suas dívidas e dessa forma também serão livres. Entre essas faltas, é preciso colocar também a insubmissão à vontade de Deus, Então, quando nós estamos passando pelas aflições, não devemos culpar Deus, não devemos achar que tudo é, digamos, uma consequência da providência divina, que não está tendo a atenção conosco, que não está nos favorecendo. Então não devemos lamentar as aflições. Se não as aceitarmos com resignação e como algo que merecemos, se acusarmos Deus de usar de injustiça, contraímos uma nova dívida que faz com que percamos o benefício que se podia retirar do sofrimento. Então, se diante das dificuldades nós lamentarmos,
nós iremos demorar, né, passar mais tempo sofrendo, em vez de aceitar e quitar essa dívida de forma mais rápida. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre. Quanto mais longa lhe parece a duração do sofrimento, mais sofre. Aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com um olhar a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, entende a sua brevidade e diz que este momento penoso passa bem rápido. Então, aquele homem que acredita na vida futura, na vida após a morte do corpo terreno, ele compreende que tudo aqui na Terra é passageiro, que todos os sofrimentos, todas as dores irão passar. E aí ele passa a encarar o sofrimento de uma melhor forma, a aceitá-lo como breve, né? Então a certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E em vez de ficar se lamentando, ele agradece as dores que o fazem avançar. Já aquele que não compreende a vida futura, ele põe todas as suas forças na existência terrena. E tudo o que acontece aqui na Terra parece que nunca vai ter fim e cai sobre ele com todo o seu peso. Então, o fato de encarar a vida sob o ponto de vista espiritual resulta na diminuição da importância das coisas terrenas. O homem não valoriza tanto o que acontece na Terra, se ele tem o entendimento da existência de uma vida futura. E esse homem que acredita na vida futura, ele tem seus desejos aqui na Terra moderados. Ele tem o hábito de se contentar com a sua posição, sem invejar dos outros. E ele atenua, né, as suas impressões sobre as decepções que vêm a passar. Dessa forma, ele ganha calma, ele tem mais paz, ele tem a resignação, que serão tão úteis à saúde do corpo como da alma. Agora, aquele que se deixa levar pelo apego a tudo aqui na existência terrena, ele também se deixa levar pela inveja, pelo ciúme, pela ambição e se submete à tortura, né? Se deixa levar de forma mais fácil por essas imperfeições e acaba aumentando as suas misérias e angústias aqui na existência terrena. Então, nós temos que entender, né, e aceitar que as dores, os sofrimentos, as dificuldades são necessários e fazem parte do nosso aperfeiçoamento moral. E tudo o que nos acontece tem uma causa justa, que pode ter sua origem nos nossos atos praticados na vida atual ou em uma vida anterior.
e que Deus, soberano e justo, nada deixa impune. Tudo o que passamos realmente necessitamos passar para aprender e evoluir moralmente. Agora iremos realizar a nossa prece final. Então, neste momento, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ouvir os seus ensinamentos. Vamos pedir a Deus que esteja conosco, nos fortalecendo em todas as dificuldades que passarmos. Pedir a Deus que possamos compreender, que possamos ter resignação com relação às nossas dores, entendendo que todas elas têm uma causa justa e que são necessários para o nosso aprimoramento moral. Então, que Deus esteja conosco e possamos compreendê-lo, entendendo que existe a justiça divina e que todas as aflições têm uma razão justa de ser. Que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco, nos protegendo, nos guiando, nos abençoando em todos os momentos da nossa existência. Que Jesus nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça.
descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.